Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco, fazer uma revisão na verdade dos principais elementos presentes na programação de computadores, tá? Então assim, galera, a programação de computadores, a base, a base dela, o fundamento é o algoritmo, né? Então você programa computadores através da criação de algoritmos que por sua vez são baseados em estruturas lógicas, né? Em ordenações lógicas aí, que realizam ou resolvem um determinado problema, tá? Então, a programação de computadores, como a gente já falou, tem como fundamento o algoritmo. Então, falando em programação de computadores, imediatamente a gente já tem que associar algoritmo. E o que seria um algoritmo, né? Um algoritmo é uma sequência de instruções finita, tá? Porque tem que ser realizável, como tem que ser executado numa máquina, então tem que ser algo finito, né? Uma sequência finita de instruções. Embora a execução dele seja ad eterno. Então essa sequência de instruções tem que ser bem definidas, não devem ser ambíguas e devem ser executadas, obviamente, num período de tempo finito, tá? Tem a questão da execução perpétua de um programa, mas é uma abordagem diferente. Mas por enquanto a gente vai manter esse conceito aqui. Então, um algoritmo é uma sequência finita de instruções ordenadas logicamente, executáveis no tempo, né, no período de tempo finito, e que consomem a quantidade finita de esforço. No caso da máquina, essa quantidade de esforço seria o esforço computacional, né, consumo de memória, tempo de processamento, dentre outras coisas. Então, assim, algoritmo ele não é exclusividade da computação. No dia a dia a gente realiza, executa vários tipos de algoritmos. Tá? Um exemplo aqui é tomar banho, né? Tem uma sequência bem definida. Aqui eu separei em 8 passos. Poderiam ser mais, né? Poderia ser refinado. Mas observe que a gente tem dentro desse algoritmo tomar banho aqueles elementos que a gente falou na definição. Uma sequência de instruções, não devem ser ambíguas, né? Executáveis no tempo finito e que consomem com o objetivo de consumir a menor quantidade possível de recursos. Então, a sequência de passos é importante, né? Entrar no banheiro, tirar a roupa, abrir o registro, ensaboar-se. É importante por quê? Porque ninguém entra no banheiro vestido, né? Tá certo? E ninguém, por exemplo, né? É, passa shampoo sem antes molhar o cabelo. Há quem faça isso, mas via de regra, a gente vai ficar ali com o primeiro exemplo. Para você entrar no banheiro, tem que tirar a roupa primeiro. Então, é óbvio, é lógico que para tomar banho, para entrar no banho, você tem que abrir o registro, a água sair, você já tem que estar devidamente paramentado para poder executar esse algoritmo, tá? Além disso, é algo que esse algoritmo é executável no tempo. Não faz sentido você passar 10, 20 horas tomando banho, né? Então, a gente tem aquele aspecto da sequência lógica e tem aquele segundo aspecto da executabilidade no tempo, né? E além disso, para falar do terceiro aspecto, procura-se utilizar a menor quantidade de recursos possíveis. No caso aí, água e shampoo, tá? É um exemplo aí. Outro exemplo, né? O trocar pneu. Eu dividi em 10 passos ou 10 instruções, poderiam ser mais refinadas, e a gente mantém os conceitos, né? Você não consegue tirar o pneu sem antes desparafusar os parafusos. Você não consegue tirar também a roda sem que você levante o carro primeiro. Então, observe que é uma sequência ordenada, uma sequência lógica de instruções. Além disso, esse algoritmo ele é realizável no tempo, né? Você consegue trocar um pneu aí com 20 minutos, sei lá, meia hora. Então tem um tempo aí finito para ser executado. Além disso,
a gente também procura consumir a menor quantidade de recursos. No caso que seria o esforço físico, né? A gente utiliza um macaco ali, uma chave de roda, com um torque maior ou menor, tá certo? Então sempre mantém ali aquela definição anterior que a gente deu de algoritmo. Outro exemplo, esse aqui é clássico, né? Fazer bolo também é um algoritmo, né? Você não consegue bater as claras em neve sem antes quebrar os ovos, tá? Esse algoritmo ele é realizável no tempo, né? Você demora o quê? Uma hora? Além de uma hora tem o quê? Mais 40 minutos, por exemplo, para o bolo ficar pronto. Então, a gente procura também, além de definir as instruções, né? Distribuir de maneira lógica, esse algoritmo também tem que ser realizável no tempo. Além disso, né, o terceiro aspecto lá da definição é consumir a menor quantidade de recursos. No caso, ovos, farinha, o gás. Tá bom? Então, esses três exemplos serviram para mostrar a definição de algoritmo. Serviu também para mostrar que não é exclusividade da informática e da computação. E na prática, programação ela trata de algoritmo, né? Criação de algoritmos. E uma outra observação que eu faço é que a gente não trabalha muito alguns cursos, né? Antes de entrar na parte de programação propriamente dita, por meio da linguagem. No nosso caso aqui, o PHP, eles dão aquela parte de lógica formal. Só que da experiência que a gente tem, a lógica necessária, praticamente todo ser humano com normal, né, com QI aí médio, já tem a lógica necessária para criar algoritmos. Então, quando a gente precisa de algo mais elaborado, trazendo lá da lógica formal, aquela coisa toda, a gente abre um parênteses e explica. Então, para não desanimar, né, porque também a galera desanima quando bate de frente com aquilo. Então, para dar um incentivado e para mostrar que é algo acessível, né, bastando para isso usar o bom senso para definir uma lógica bem definida, a gente não aborda aquela parte mais formal, tá? Então, resumindo aqui, o algoritmo, né, é uma maneira particular de resolver um problema. Então, não existe aquele algoritmo que é considerado certo. Talvez seja o mais eficiente, né, o mais rápido, o mais eficaz, mas um mesmo problema ele pode ser resolvido de diversas maneiras diferentes, né, com a criação de algoritmos diferentes. Cabe observar o seguinte, que cada pessoa tem um estilo de programação. Então, talvez um algoritmo que eu crie, ele não é igual ao teu ou de outro programador. Então, não existe uma maneira correta, tá? Existe um algoritmo que resolve o problema. Se é eficiente ou não, aí já é uma coisa a ser observada num segundo momento, tá? Então, para fixar, o algoritmo ele constitui-se, como a gente falou, em um conjunto de ações sequenciais, no caso, instruções, ordenadas de maneira lógica, tá certo? Essas instruções têm que ser realizáveis num intervalo de tempo considerado aceitável, e além disso tem que consumir a menor quantidade de recursos, no caso computacionais aqui, tá? E observação, né? Nem todos os problemas podem ser resolvidos por meio de algoritmos. Aí já entra a questão de inteligência artificial, computação evolutiva, algoritmos genéticos e outras abordagens. Mas para a programação comercial, que é o nosso caso aqui, os princípios abordados nesse curso já são mais do que suficientes para você iniciar aí na carreira de programador, tá? Beleza, então a gente definiu o algoritmo e eu vou falar um pouquinho das estruturas fundamentais que todo algoritmo apresenta, pelo menos uma delas, tá? Então, o algoritmo eles possuem basicamente três estruturas, ou são construídos, né, a partir de três estruturas, que são estruturas sequenciais, estruturas de repetição e estrutura de decisão, tá? Então, aqui no curso a gente vai abordar cada item desse, praticamente o cerne do curso é nessas estruturas, tá certo? Né? No caso desse curso de lógica com PHP, a gente vai abordar muito essas três estruturas.
E cabe lembrar isso, né, que são estruturas sequenciais de repetição e de decisão. As estruturas de sequência ou sequenciais é, é a própria sequência, né, de instruções ou da execução das instruções na ordem que elas aparecem, tá? Então, mais uma vez, a ordem que as tarefas e instruções são realizadas é importante. Tá? Então, aquela questãozinha que a gente falou, né? Você não pode bater os ovos antes de quebrá-los, ou não pode tomar banho sem antes tirar a roupa, né? Então, observe que a ordem, a estrutura sequencial, a sequência, né, de instruções ou de ações, ela é importante, tá? Então, esse fluxo, né, de instruções determina aí o sucesso de um algoritmo, tá? Então, como eu falei, a gente a lógica necessária para a criação de algoritmos, a maioria de nós já possui. Então é só dar uma focada aqui na abordagem computacional que a gente consegue criar bons algoritmos sem precisar de inicialmente, né, de uma formalidade maior. A próxima estrutura são as estruturas de decisão. Então, as estruturas de sequência, os sequenciais, elas definem a ordem, né? O fluxo ali na qual as instruções são executadas. Só que em determinados momentos você vai ter que definir um desvio, né? Tá? A partir de uma condição. Então, estruturas de decisão elas introduzem um desvio condicional na sequência de execução das instruções de um algoritmo. Tá? Então, um exemplo aqui da família Simpson atravessando a rua. Você vem andando pela calçada e sequencialmente, né, fazendo aí um paralelo com algoritmos, e num dado momento você se depara com uma esquina. Então, essa esquina ela introduz um desvio na execução do algoritmo, né, no caso aí da caminhada. Então, para eu desviar, eu tenho que verificar primeiro a existência de uma condição, tá? Então, a condição que determina o fluxo, né, do algoritmo, se vai para um lado ou se vai para o outro. Então, um exemplo de atravessar a rua. Você só atravessa a rua se o caminho estiver livre ou se o sinal estiver verde. Então, a condição para que você atravesse a rua é que ela esteja livre ou que não haja um sinal verde permitindo a passagem. Então, a estrutura de decisão, mais uma vez, ela introduz um desvio, e esse desvio ele está condicionado a uma condição, né? Desculpa aí a redundância, pleonasmo. Então, o fluxo, né, o desvio do fluxo está condicionado à presença de um determinado elemento, tá? Que vai retornar um valor verdadeiro ou falso, a gente vai falar mais na frente, tá? Mas cabe por hora gravar isso, que estrutura de decisão introduz um desvio condicional na sequência de execução das instruções de um algoritmo. Então, caso essa condição, né, seja satisfeita, você atravessa a rua. Se não, um outro bloco ou um outro conjunto de instruções será executado. E finalmente a gente tem as estruturas de repetição. Elas são semelhantes às estruturas de decisão, pois possuem uma condição também, né, para que seja executada. Então, assim, no caso da estrutura de decisão, estrutura condicional, a gente só executa aquele bloco de instruções uma única vez. Aqui não, você tem uma condição que deve ser satisfeita para que uma dada instrução, ou conjunto de instruções, seja executada uma dada quantidade de vezes. Tá? Então, um exemplo aqui do carrinho de corrida, né? A condição que você estabelece, o número de 3 voltas. A instrução, percorrer 3 vezes a pista. Tá? Então, tem uma condição que define quantas vezes uma instrução vai ser executada. Tá? Então aqui o nosso carrinho vai dar 1, 2, 3, parou, satisfez a condição. Então até que aquela condição seja verdadeira, né, no caso a quantidade de voltas, ele vai percorrer essa pista 1, 2, 3 vezes. Então a diferença em relação à estrutura de
decisão é que a estrutura de repetição lá tem uma repetição, tem uma condição, né, associada, mas essa condição ela vai estabelecer quantas vezes um bloco de instruções ou uma instrução única vai ser executada, tá certo? Ok. Seguindo aqui nessa abordagem, a gente definiu o nosso algoritmo, né? Disse lá que é uma sequência de instruções ordenadas logicamente, realizáveis no tempo e sempre com o objetivo de consumir a menor quantidade de recursos possíveis. Na sequência a gente falou das estruturas principais que todo algoritmo possui, pelo menos uma, né? Que são as estruturas sequenciais, a sequência na qual o algoritmo é executado, as estruturas de decisão, ou tomada de decisão, que introduzem um desvio a partir de uma determinada condição no fluxo de dados, né? E a gente falou também das estruturas de repetição, que são semelhantes às estruturas condicionais, porque possuem uma condição para que uma instrução ou bloco de instruções seja executado ou executada uma determinada quantidade de vezes. E por fim, galera, como é que a gente representa um algoritmo, né? Como é que a gente expressa, como é que a gente coloca isso na prática, no papel? Também são basicamente três formas. A primeira delas é por meio da descrição em linguagem corrente, tá? Então você pode escrever um algoritmo utilizando a nossa linguagem normal, português, tá certo? Fica um negócio, digamos, maior, né? Dá mais trabalho, mas é plenamente possível. Então, um exemplo aqui que eu pus é o cálculo da média de duas notas. Então, o primeiro passo eu tenho que receber essa primeira nota, o segundo passo eu tenho que receber a segunda nota, em seguida eu tenho que somar as duas notas e dividir por 2. E o quarto passo, repare que tem uma estrutura condicional, né? Se essa média for maior ou igual a 7, eu vou exibir aprovado, se não, reprovado. Tranquilo, tá? Perfeito. Você pode escrever algoritmos utilizando a linguagem corrente, o nosso português ou qualquer outra língua. Ou também pode utilizar, no caso, símbolos, né? Os fluxogramas, eles são presentes, né? Então, aqui é aquele mesmo algoritmo, tá? Só que agora escrito por meio de fluxograma. No caso, essas elipses aqui, ó, elas marcam o início e o fim do algoritmo. Esse paralelogramo, ele indica a entrada de dados. Então eu pego a primeira nota, em seguida a segunda. O retângulo, ele indica a execução de um cálculo. Então a média é a soma das duas notas dividido por 2. E essas setas aqui, ó, elas estão indicando o fluxo. Esse losango, ele introduz um desvio condicional, uma estrutura condicional. Tá? A gente tem aqui a estrutura sequencial. Em seguida, você tem que tomar uma decisão e o fluxo de execução do algoritmo vai ser desviado a partir da tomada de decisão a partir de uma condição. Então, qual é a condição aqui? A média maior ou igual a 7, se for verdadeiro, o fluxo vem para cá, ó, e vai exibir a mensagem de aprovado e finaliza o algoritmo. Caso a média seja menor que 7, então o fluxo do algoritmo ele vem, ó, desce aqui, vem para cá, exibe aprovado e finalmente chega no final, tá? Então nesse caso a gente viu duas estruturas, né? A estrutura sequencial e a tomada de decisão. Então eu posso representar pela linguagem corrente, foi o caso que a gente falou aqui, ou utilizando símbolos, no caso o fluxograma. E por último, né, que vai ser a abordagem nossa, você pode, e esse é o objetivo, expressar esse algoritmo por meio de uma linguagem de programação. Eu pus aqui o exemplo da linguagem C, tá? Mas a gente vai utilizar também, esse mesmo slide no curso de lógica, utilizando o Visualg e também no de C++, tá certo? E de C. Então aquele mesmo algoritmo aqui, ó, galera, as ideias, né, a lógica da coisa ela se mantém. Então o nosso objetivo nesses cursos de lógica, utilizando o Visual G, o PHP, o C, C++, o Lazarus, o Delphi, o Java, é mostrar que o mais importante é você ter noção das estruturas básicas dos algoritmos, tá certo?
e perceber que cada linguagem eles têm uma semelhança, né? Porque eles trabalham em cima dessas estruturas lógicas. Então aqui a gente tem uma variável que armazena nota 1, nota 2. Aqui ó, a gente tem a entrada de dados. Aqui a gente tem o processamento, que é o cálculo da média. E aqui tem a tomada de decisão e a saída de dados, né? Aprovado ou reprovado. O colchete aqui, ó, perdão, a chave marca o início e o fim do algoritmo, tá? No Visual G fica assim também, ó, para quem está fazendo com a gente também o curso. As variáveis aqui, ó, nota 1, nota 2, do tipo real. Aqui a entrada de dados. Aqui o cálculo da média. E aqui também a estrutura de decisão e saída de dados, tá? Então reparem que a lógica se mantém. A lógica se mantém. Então a gente fica por aqui e a partir da próxima aula a gente entra propriamente na linguagem. E dúvidas e sugestões e questionamentos, por favor, postem no fórum.